Papo Imobiliário aqui no YouTube, no canal da ADEME. Esse que é um espaço democrático que fala sobre o mercado de imóveis e o mercado imobiliário aqui no estado do Amazonas, né? Eu sou Maurício Sanches, jornalista, e aqui ao meu lado também está o presidente da ADEME, Henrique Medina. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui com vocês, falando sobre o mercado imobiliário e dessa vez recebendo a nossa querida Grauben Lauschner, diretora de marketing da nossa ADEME e CEO da Lauschner Negócios Imobiliários. Seja muito bem-vindo, minha querida, ao nosso programa. Além de palestrante, né? E palestrante famosa aí no mercado imobiliário, mas também levanta causas sociais, né? Levanta bandeira de causas sociais, pautas feministas. Então, muito bem-vindo ao Papo Imobiliário. E hoje o nosso assunto é o quê, Henrique? Né? Financiamento imobiliário. E não teria outra pessoa para poder falar sobre isso, né? A gente não pensa em outra pessoa. Quando pensou em financiamento imobiliário, a gente pensa logo em Grauben Lauschner. Minha querida, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso querido programa. Obrigada. É uma honra, né, a gente ser convidada pela ADEME. A gente tem uma operação imobiliária hoje de financiamento que atende os estados de São Paulo e Mato Grosso, né? Estamos também em Sinop e Sorriso, e todos os lugares que a gente chega, todas as praças que a gente chega, a gente sempre faz essa referência sobre a força da ADEME Amazonas. É uma organização que existe no país todo, mas no Amazonas ela é maior, ela é mais forte, ela é mais representativa. E o Henrique tem essa característica, né, agregadora, então ele conseguiu trazer outras empresas para dentro da ADEME, conversar com o poder municipal, com o poder estadual, com os bancos. Isso tem fortalecido muito o nosso mercado, haja visto que as imobiliárias, as construtoras aí estão dobrando o volume de venda ano após ano, e isso é mérito da nossa presidência. Perfeito. Muito bem. Grauben, hoje você tem uma função, um papel muito importante dentro do mercado imobiliário local, seja através das vendas, seja através de financiamento imobiliário. Para quem não sabe, a Grauben ela tem uma imobiliária e ela também faz os financiamentos das vendas que são, portanto, realizadas na sua imobiliária. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, só para a gente começar o nosso podcast, falar um pouco da história. Como é que você veio? Eu sei que você não é daqui de Manaus, você é de longe, inclusive. Como é que você veio parar aqui? Conta um pouquinho da tua história, Grauben. Eu vim de Florianópolis em 2001, transferida pelo Unibanco. Eu fui gerente de banco 10 anos e eu fui convidada, saí do banco em 2006 e eu fui convidada em 2013 pela própria Caixa Econômica Federal a abrir um correspondente bancário. O Maurício falou, ela tem envolvimento com causas sociais, filantrópicas, então a minha família toda ela é praticante de uma filosofia de vida que acredita que nós viemos a esse mundo com um propósito, né? Então, nós precisamos sempre contribuir com o todo, com a comunidade onde nós estamos inseridos, com a sociedade onde nós estamos inseridos. Então, o correspondente bancário ele é um prestador de serviço da comunidade. Então, todos os clientes que necessitam de qualquer tipo de financiamento, mesmo que não sejam comprados na nossa imobiliária, não sejam negociados conosco, eles têm que ser atendidos pelo correspondente bancário. E toda vez que vocês me chamam, eu reafirmo esse dever social do correspondente bancário, de orientar, de assessorar gratuitamente, de prevenir fraudes, de conduzir as famílias até a realização do sonho da casa própria, principalmente com respeito, né? Então, a minha história é essa. Vim do Sul pelo banco e cá estou e daqui não sairei. Isso já tem quantos anos, Gabi? Eu cheguei em 2001, então são
São 24 anos. O ano que vem eu faço bodas de prata do Amazonas. Já comeu jaraqui, né? Já ficou por aqui, né, Graubi? Não saiu mais daqui, como dizem os amazonenses. Mas a nossa pauta de hoje, Graubi, é sobre financiamento imobiliário. É um tema que você domina bastante e, como eu falei no início, quando a gente pensa em financiamento imobiliário dentro da nossa reunião de pauta para poder discutir quais assuntos, a gente não tem como não lembrar de você, justamente para facilitar quem está nos assistindo nesse momento, que está pensando em comprar a casa própria, de sair do aluguel ou de comprar o segundo imóvel, enfim. Aí eu pergunto para vocês que são da área, né? Hoje a gente compra imóvel pelo financiamento bancário, né? Claro que existem algumas exceções, ou estou enganado. Hoje a principal mecanismo de compra é o financiamento imobiliário? Ainda continua sendo? Eu acho que eu vou deixar essa resposta para o Henrique, como dono aí da Olá, que ele pode dizer no último mês das vendas dele quantas não foram por financiamento imobiliário. A grande maioria é feita via financiamento bancário. Veja, quando você fala de um produto de Minha Casa Minha Vida, você fala de subsídio de financiamento. Então, o cliente, sobretudo do norte, né, Graubi sabe muito bem disso, ele tem os juros menor ainda do que outras regiões do país. Então, ele vai pagar aí de 4% a 5,5% de juros ao ano para comprar o primeiro imóvel. Então, é uma condição muito boa para adquirir esse imóvel. Além disso, ainda tem um subsídio que o governo federal dá, né? Dependendo da faixa de renda. Quanto mais baixa a faixa de renda da família, maior é o subsídio. Então, é dessa forma, é por isso que tem condições de viabilizar a venda desse primeiro imóvel. Se não fosse o subsídio que o governo federal dá, né, que abate diretamente ali do valor do imóvel, e os juros também numa condição mais baixa, né, não teria condições de realização desse sonho. Então, sim, né? A gente tem ali um mecanismo muito presente do financiamento imobiliário. E para quem está nos assistindo agora, para entender se é o momento, né, da compra desse imóvel por meio do financiamento imobiliário, Graubi, conta para a gente, para quem está nos assistindo, inclusive, como é que está o cenário atual do financiamento imobiliário? Eu queria dar um exemplo real, se vocês me permitirem. Tem um empreendimento Minha Casa Minha Vida que ele foi lançado a 162 mil na planta. 30 meses depois, a unidade estava valendo 230. Quanto tempo depois? 30 meses. 30 meses período depois. da obra. Perfeito. Então, foi lançado a 162 na tabela inicial. 30 meses de obra, foi entregue a 230. Como a gente vende muito econômico e atende muito esse público, essa proprietária desse imóvel foi transferida do distrito industrial para outra região do país. Então, um exemplo real. Hoje ela paga uma parcela de financiamento de R$800 e esse imóvel que foi vendido a 162, no período da obra valorizou e foi entregue a 230, a parcela da cliente está a R$800 e o imóvel está conosco alugado a 1.500. Então, assim, na pior das hipóteses, ele ainda vai se pagar com o aluguel. Mas, assim, estatisticamente, a maior parte dos casos compra para moradia. E a maior parte dessas famílias faz um negócio desses durante a vida, no segmento econômico, ali faixa 1 e 2, né? Então, como é que está o cenário atual para a compra do imóvel financiado? Pro Minha Casa Minha Vida é o melhor possível. Porque agora nós tivemos um reajuste de mais 0,25 na Selic, né? Mas o governo está preservando a taxa de juros do programa Minha Casa Minha Vida. Como o Henrique bem disse, nós estamos com uma taxa de juros aí beirando os 15% ao ano e o governo está segurando Minha Casa Minha Vida em 4,25%. Então, se fosse só um cálculo financeiro, não fosse uma compra afetiva, emocional, o sonho da casa própria, ainda assim valeria a pena. E além de manter os juros do cliente, os juros também do tomador, do incorporador, também está sendo preservado. Então, é uma opção muito boa para quem quer, né,
comprar um imóvel, assim como quem quer empreender também no mercado imobiliário, no ramo da incorporação, sobretudo dentro do Minha Casa Minha Vida. Esse é um outro trabalho assim que a ADEME, através da presidência do Henrique, tem realizado com maestria, né? A gente não é construtora, não é incorporadora, mas a gente observa que o Henrique tem conseguido agregar na ADEME esses pessoas que realizam obras, até obras públicas, empreiteiros do governo, e que têm capacidade financeira para ter o famoso GERIC, né, o limite da caixa, mas não tem expertise no segmento. Então, a gente tem observado que a ADEME tem feito esse papel de trazer para junto da associação, agregar essas pessoas com potencial de adentrarem o mercado, porque, ao contrário do que se pensa, quanto mais players, quanto mais incorporadores, quanto mais imobiliárias nós tivermos no Amazonas, maior é o nosso mercado, todos ganham. Então, eu queria, nesse sentido, lhe parabenizar, mais uma vez, que a gente percebe esse traço altruísta dele, né, de trazer essas pessoas e aproximar da Caixa e encorajar e dar esse apoio para quem tem capacidade financeira, mas não tem expertise. Então, tendo a taxa de juros preservada nesse segmento, a gente espera que a população continue a acreditar e continue a buscar, e que novos incorporadores também adentrem a ADEME e aumentem o número de construtoras e incorporadoras, que todo o mercado sai fortalecido. Ou seja, todo mundo ganha, né? Todo Quem mundo compra o ganha. imóvel, quem vende o imóvel e todo mundo que está nesse contexto urbanístico mesmo. E, Grauben, muita gente tem dúvida a respeito desse passo a passo do financiamento. Eu sei que às vezes a gente já conversou em outras pautas, em outras entrevistas, e sempre geram dúvidas, né? Sempre as pessoas estão interessadas em saber esse passo a passo do financiamento imobiliário, né? As pessoas pensam, nossa, é muito complicado, é muito burocrático, por onde começar? E você é didática, né? Você é didática, você ensina as pessoas o passo a passo, o caminho para se chegar até o tão sonhado imóvel. E eu gostaria que você deixasse, né, essa dica, esse passo a passo para quem está nos vendo agora, justamente para auxiliar quem está planejando comprar o imóvel. A primeira dica que eu daria, e que eu considero inclusive a mais importante, é que, ao procurar um correspondente bancário, que o público se certifique das credenciais. Não falo por causa dos correspondentes bancários, mas por causa dos golpes, dos golpistas no mercado. Né? Então, assim, primeira coisa, verifica se aquele correspondente existe mesmo, liga para o 0800 da Caixa, vai a qualquer agência da Caixa, pergunta se aquele código existe, pede uma referência, para não entregar a documentação a pessoa sem referência. Então, devido à Lei Geral de Proteção de Dados, hoje, para você consultar um CPF, o cliente ele tem que autorizar um formulário da Caixa Econômica Federal, dizendo que ele está autorizado a consultar os dados dele, para ver se ele não tem nenhuma restrição cadastral. Só isso já é um serviço maravilhoso que a Caixa presta para a comunidade, porque ali ele vai ter uma pesquisa completa se ele deve SPC, Serasa, Receita Federal, Protesto, e às de vezes forma coisa gratuita. que ele nem sabe, nem né? sabe. Aconteceu há muitos anos atrás, ele não sabe. Nem sabe. E uma das coisas também hoje que andou muito, assim, evoluiu muito, e que agrega muito, é o seguinte: antigamente, quando você tinha lá no relatório de pesquisa de CPF, o Maurício falou que eu sou didática, então vamos lá. O primeiro passo: pesquise as credenciais do correspondente com quem você vai iniciar seu processo de financiamento. Segunda informação importante: o correspondente deve lhe prestar um serviço gratuito. É proibido pelo normativo da Caixa cobrar contrapartida financeira em nome dos serviços prestados pela Caixa Econômica Federal. Quem remunera correspondente é a Caixa. Para a comunidade, o serviço é gratuito. Então, cheque as credenciais com quem você vai fazer seu processo de financiamento. Aí você assina um termo autorizando a pesquisa cadastral do seu CPF. E aí, só após ser informado de que o seu CPF não tem nenhuma restrição, começa a juntada da documentação, né? Que tem um checklist específico para cada profissão. CLT, empresário, autônomo, profissional liberal, funcionário público. E assim, eu sempre falo que a maneira mais, no segmento econômico e no médio, a maneira mais segura é sempre aprovar o crédito.
né? E a partir daí, ele vai ver quais imóveis tem na cidade que cabem dentro da realidade financeira atual. Vai evitar distrato e vai evitar prejuízo financeiro. Uma outra coisa, por exemplo, quando sai na pesquisa cadastral, você faz a pesquisa cadastral após o cliente autorizar, às vezes tem lá que ele tem alguma operação em prejuízo. Antes isso era um drama até você conseguir uma agência, um gerente geral que lhe atendesse, para conseguir acessar o relatório do Banco Central, para descobrir aonde que você teve uma dívida que deu prejuízo, a qual instituição, né? Mas hoje, pelo .gov, que a tecnologia está evoluindo, no governo, na Caixa, está evoluindo. Hoje faz tudo no Gov, né? Tudo no Gov. Então, hoje, pelo .gov, você consegue acessar um relatório chamado Registrato do Serasa Experian. E aí, através do app do Gov, a pessoa consegue voltar lá no passado dela e dizer: aquele meu cartãozinho de crédito lá da loja de varejo foi a prejuízo no Bacen. E não tem mais essa dependência de ir a uma agência e dispor do seu tempo, né? E outra coisa que aconteceu semana passada, que assim, é muito controverso, teve muita gente que não gostou, mas eu adorei. Semana passada, a Caixa adotou uma medida que é o seguinte: quando você está tratando com um correspondente, você não foi bem atendido, não teve suas necessidades satisfeitas, mas você já foi avaliado, era bem difícil você cancelar essa avaliação nesse correspondente e você seguir por outro. Semana passada, a Caixa soltou uma normativa que agora, para cancelar uma avaliação em um correspondente e seguir por aquele que está lhe atendendo bem de fato, vai chegar um SMS no celular do cliente e o cliente consegue autorizar. Criar a portabilidade do correspondente bancário. Muito porque bem. assim, eu até soltei uma notinha provocativa que disse: acabou a arbitrariedade com o crédito do cliente. O crédito é do cliente. Ele não é do correspondente bancário. Só para complementar aqui o que a Grauben está dizendo, às vezes você vai procurar um imóvel, você fez a sua aprovação de crédito, você aprovou o seu crédito, mas por algum motivo você não comprou esse imóvel, né? E aí você viajou, você acabou esquecendo disso e aí você volta para procurar um imóvel em outra incorporadora ou numa outra imobiliária, enfim. Mas o seu nome, o seu crédito ainda fica vinculado ao correspondente bancário anterior. Então, a partir de agora, você pode, de fato, fazer essa mudança. Pode, Muito justamente. Bem. Muito bem. Grauben, eu queria fazer uma pergunta para você, se você podia falar também de uma forma assim, bem explicada. Nós temos muitos problemas hoje na hora de aprovar o crédito dos nossos clientes, né? Isso é normal. Então, às vezes, a gente precisa aprovar 5 créditos para fazer uma venda, ou 10 créditos para fazer 8 vendas, enfim, tem. Então, a gente vê ainda que as pessoas têm pouca preocupação com os seus CPFs, né? E isso é ruim, obviamente, porque o cara não consegue ter um crédito para comprar um eletrodoméstico e, sobretudo, para comprar um imóvel, né? O que você pode dizer para essas pessoas, né? A gente já fez programa aqui, eu e o Maurício, falando um pouco disso, você precisa ter responsabilidade com o seu CPF. O que você pode dizer para essas pessoas que não se preocupam, às vezes não querem comprar um imóvel hoje, às vezes não tem essa perspectiva, mas que precisam, independente de qualquer coisa, ter uma responsabilidade com o CPF? Quero que você fale um pouco sobre isso. Vamos voltar à didática aqui. Hoje eu diria que as pessoas deveriam baixar o aplicativo do Serasa Experian no seu celular. Perfeito. Todo mundo tem celular, todo mundo pode ter o aplicativo. Todo mundo pode ter o aplicativo é gratuito. Baixa o app Serasa Experian e acompanha o score do seu CPF. Perfeito. Eu fui... Essa é novidade para mim. Eu já vou baixar aqui, terminando aqui o nosso podcast, já vou baixar e já vou verificar. Eu fui bancária há 10 anos, né? Então, no banco, a gente tinha esse acesso ao Sisbacen. O relatório do Banco Central do Brasil. O relatório do Banco Central do Brasil, ele enxerga absolutamente tudo. Então, ele enxerga, se você pagou a sua conta de telefone móvel atrasada, ele vai mostrar. É uma conta da TIM de R$39.
mas ele vai mostrar que você pagou atrasado. Uhum. Isso é comportamento de crédito. E outra coisa, aí é uma dica que vou dar dica para a concorrência. Para as concorrências, né? Então... O relatório do Banco Central do Brasil, ele atualiza a cada 2 meses, 61 dias a gente fala. Então, se você tem o app do Serasa Experian no seu celular, você vai enxergar seu score. É ideal que o seu score esteja ali em torno de 70%, 80%, né? E a cada 61 dias, o relatório do Banco Central do Brasil, ele atualiza com o comportamento de crédito do cliente. E aí é que sobe o score. Ou não. Então, mesmo quem já teve dívida vencida, mesmo quem já teve operação em prejuízo, ele tem a oportunidade de recuperar seu crédito. Uhum. Então, para acompanhar, essa educação financeira é coisa que o brasileiro não tem, né? Mas é possível hoje, com a tecnologia, você enxergar um espelho do teu próprio comportamento de crédito e ir fazendo a recuperação do seu score. Porque a Caixa também vai buscar, na base do Serasa Experian, o comportamento de crédito do cliente. E muitas vezes visualizando, né, facilita o processo de conscientização. Às vezes quando você olha, nossa, eu preciso melhorar isso aqui tá diferente, isso pode me prejudicar, isso talvez seja um processo até de conscientização futura, né, Graubin, já que tu consegue acompanhar a tua vida financeira. Justamente. Olhar para si é o exercício mais difícil que existe, né? Mas a gente saber que mas a conta era só R$39, mas a fatura do meu cartão, que era 2.000, eu paguei em dia. Vai aparecer lá a tua maior fatura, a tua menor fatura, se você pagou em dia ou não. Mas você pagar uma conta de R$39 atrasada é comportamento de crédito. E a leitura, o banco lê mais de 460 variáveis na hora de avaliar um crédito. Então, é uma leitura de um comportamento inadequado. É um valor pequeno, mas no final vai repercutir no teu score. Perfeito. Olha só, eu acho que nós, enquanto entidades, Maurício, Graubin, nós temos uma responsabilidade muito grande em orientar a população de o que ela precisa fazer e como ela precisa fazer para adquirir o seu imóvel. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava fazendo uma reunião num canteiro de obras, era algum evento festivo, eu fui lá falar algumas palavras, e aí eu perguntei ali quem tinha imóvel próprio, quem tinha imóvel financiado pela Caixa. Praticamente nenhum, era um canteiro com uns 100 operários, quase ninguém tinha. Olha só. E a grande pergunta deles para mim era como a gente consegue comprar um imóvel? Porque eu não tenho a mínima noção de como eu posso comprar um imóvel, doutor. E eu vou falar sobre esse colaborador do mercado imobiliário, que é muito valorizado hoje em dia. Esse cara ganha de 2.000 a 10.000 reais, Sim. Dependendo do cargo dele na obra, até mais do que isso. Então, você pega um servente de obras que pode compor renda. Sim. Com uma secretária doméstica, por exemplo, que ganha R$1.800, ou seja, com 4.000, 3.800, 4.000 reais, você já compra um imóvel do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. E eu vou devolver para ti, Graubin, perguntando se isso que eu estou falando faz sentido, e já pedindo para você também sugerir ideias para como nós, enquanto entidade, possamos chegar nessas pessoas que moram alugado, podem comprar um imóvel e às vezes eles não têm a chance de entender que de fato esse sonho dele pode ser realizado. Aí eu vou te fazer uma provocação, doutor. Ótimo, adoro provocação. A maneira que... Adoramos, né, Maurício? A maneira que nós, enquanto entidade, podemos promover isso, seriam palestras palestras explicativas nas empresas. Talvez até através dos seus sindicatos. Isso é uma coisa que nós individualmente temos feito lá na nossa empresa. A gente entra em contato com o RH das empresas e promove essas palestras nas empresas. Nós mandamos um analista do correspondente. No dia que o RH faz, por exemplo, vou dar um exemplo real, tá?
A gente fez um convênio com uma empresa, aí nós conversamos com a RH, pedimos a pirâmide salarial. Não o nome, o CPF, o salário de cada um, porque isso a LGPD não permite, mas a pirâmide salarial. Tantas pessoas na faixa X até X, tantas pessoas na faixa de 5 a 7. Aí você vai ver a pirâmide salarial, você vai ter, assim, 3 pessoas acima de 10 mil reais, você vai ver ali em torno de 20 pessoas de 3 a 7 mil reais e 100 e poucos funcionários aí na faixa até 5 mil. Então, você já sabe que tipo de público você vai encontrar e que orientação você vai dar. E a gente promove essas palestras e vai um dia por mês nessas empresas, no dia que o RH vai entregar o contra-cheque, a folha de ponto, e senta lá e faz a pesquisa cadastral gratuita e essa orientação para esses funcionários. Agora, isso pode ser feito de forma macro pela ADEME? Pode. Perfeito. Né? Acho que você deu uma ideia muito boa, que é trabalhar com os sindicatos, né? Eu acho que o sindicato pode ser um bom caminho para a gente começar a disseminar essa forma, né? A educação. Perfeito. É mostrar para eles que, de fato, eles precisam ter uma responsabilidade com o seu CPF e que, a partir daí, você tem condições de comprar o seu imóvel. Exatamente. É um trabalho educativo para a sociedade. Eu acho que esse programa ele cumpre muito esse papel e é um trabalho que todos vocês, proprietários de construtores, são muito influentes. Tem muito acesso. Então, se cada um promover esse tipo de ação em 5 fábricas do distrito, por exemplo, olha quanta gente a gente vai trazer para essa realidade da casa própria, que às vezes não está comprando porque não sabe que pode. Uma outra pergunta para ti, Grauben. Dessas pesquisas cadastrais que você faz junto a essas empresas, né? A grande maioria não tem imóvel ainda? Olha, eu vou falar para você que na última visita que a gente começou a visita às 10 da manhã e terminamos às 16 horas. 2 funcionários compraram durante esse período. A grande maioria não tem imóvel. Não tem imóvel. A grande maioria não tem imóvel. E aí você fala assim, Grauben, um funcionário da obra com uma empregada doméstica em torno de 4 mil reais consegue comprar um apartamento. A verdade, Henrique, é que uma pessoa com 1.800 reais de renda consegue comprar um apartamento. Nós temos casos lá que entre o subsídio do governo estadual, que chega a 55 mil, e o governo, o subsídio federal, que chega a 55 mil, e o estadual de 35, que chega a 90 mil reais de fato de desconto no imóvel. E hoje esse trabalhador, né, do distrito está pagando um aluguel de R$1.000, de 1.500, né, às vezes até um pouquinho menos do que isso, e seria uma parcela, né, uma parcela do imóvel dele, não seria? Sim. E agora, falando em distrito, já falamos 3 vezes em distrito, tem uma... Mas é que puxa, né? O que faz a nossa economia ser o 5º maior PIB do país, né? Sim. Manaus tem o 5º maior PIB do país e certamente o distrito é que alavanca isso tudo. Eu me lembrei agora que eu dei uma palestra em Lisboa, em Portugal, na Associação dos Comerciários lá, e eu levei uma palestra palestrante internacional. Faltou essa apresentação. Não é só palestrante nacional. Então, aí eu levei uma palestra chamada Amazônia Sustentável. E lá, olha que dado interessante, isso é muito interessante. Se você for ao site da Embrapa e você pegar o lucro que toda a cultura da sojicultura dá no país, o famoso agro, e você for ao site da Soframa e pegar o lucro do PIN, do Polo Industrial de Manaus, no ano em que eu palestrei em Lisboa, foi 3 anos eu acho, o lucro do Polo Industrial de Manaus é maior do que toda a sojicultura do país. Então, a gente fala tanto do agro, né? Nós estamos operando em Sinop Sorriso, a gente realmente é pujante demais lá. Mas, assim, para você ver o quanto é rico o nosso estado. E o nosso polo industrial, ele é um polo industrial pouquíssimo poluente, é um polo, na sua maior parte, de componentes, né, eletrônicos. Então,
ele não é poluente, ele representa um lucro que chega a se sobrepor a toda a sojicultura do país. E são dados públicos. Qualquer um pode ir ao site da Embrapa, da Suframa e ver isso. Então, é um estado muito rico e a nossa população merece ter casa própria. É verdade. Eu costumo dizer que nós temos aqui tudo para poder crescer, para poder avançar e para virar um estado muito maior do que a gente ainda é hoje. Temos água, temos energia, temos sol, que gera também energia através da energia solar, e temos um povo encantador. E trabalhador que pode fazer isso tudo acontecer. Né? Justamente. E, Grauben, falando ainda de financiamento imobiliário, quais são os principais, já tem aí tantos anos de estrada, né? Quais os principais erros que as pessoas cometem quando eles vão fazer um financiamento e que agora, né, com a sua orientação, pode corrigir antes mesmo, né, de cometer esse erro? Quais são os principais erros que as pessoas cometem? O primeiro erro é não checar as credenciais de com quem eles vão trabalhar. Primeiro erro é achar que entregar documento na mão de qualquer um é uma coisa que não precisa de atenção, precisa de atenção. Então, consultar as credenciais e escolher uma construtora, um correspondente bancário para lhe atender. O maior erro é pegar a pasta de documentos e sair entregando para várias pessoas. Porque isso é muito importante que as pessoas saibam. Você não pode ser avaliado mais que 2 vezes. Se você for avaliado mais que 2 vezes, seu crédito vai ficar preso e você vai conseguir tentar de novo daqui 180 dias. Então, procurar não ficar pulando de galho em galho e achar, eu vou tentar lá, que lá vai dar um resultado diferente daqui, porque não é verdade. Todo o resultado vai vindo da mesma Caixa Econômica Federal. Então, tentar centralizar a sua busca pelo imóvel num correspondente de confiança, numa imobiliária de confiança, e a partir daí fazer a compra do seu imóvel. Certo. E hoje, quais são as possibilidades de financiamento? Quais são as alternativas que a gente encontra no mercado? Deixa eu citar um erro antes da gente ir para outro assunto. Eu citaria um outro erro que é cometido pelas pessoas. É achar que ela não tem capacidade de comprar o seu imóvel. Talvez seja até o principal, né? Exatamente. O inicial. Eu acho que você foi muito assertivo, muito feliz quando você disse que uma pessoa que ganha R$ 1.800, ganha um salário mínimo, ela tem condições de comprar um imóvel. Subsídio do governo federal, subsídio do governo estadual pode fazer o seu imóvel ser reduzido em até R$90 mil. Né? Então, um imóvel de 200 menos 90, o seu imóvel vai custar R$110 mil. E você pode pagar em 420 meses. Isso. Né? Então, o maior erro, ou um dos maiores erros, Grauben também já falou aqui, é achar que você não pode comprar o seu imóvel. Então, tenha ambição e sonhe. Porque se você, naquele momento, não tiver possibilidade de comprar o seu imóvel, você vai procurar um correspondente bancário, você vai procurar uma imobiliária, e você vai entender, como também a Grauben já falou aqui, entender a sua condição fiscal, a sua condição naquele momento. Então, você vai ter condições de entender onde você está e começar a trabalhar para corrigir esses pontos, para que você, daqui a mais um tempo, tenha, de fato, a possibilidade de comprar o seu imóvel sozinho ou compondo, né, a sua renda com a renda de uma namorada, da esposa, ou da irmã, ou do irmão, ou até do amigo. Não tem problema nenhum. Você vai lá, compõe renda e você tem condições de comprar o seu imóvel. Só para complementar, que é importante a gente ter essa didática. E é importante, Maurício, mostrar essa questão do sonho. Você tem que ter ambição para conseguir avançar. Eu acho que é o início, né? Você mesmo bloqueia a sua possibilidade de ter a casa própria só de imaginar que não é capaz, não, ou que não tem a possibilidade. É só ficar no campo do sonho. Não, dá para realizar sim, dá para concretizar esse sonho, né? Mas, Grauben, quais são as possibilidades hoje no mercado de financiamento que as pessoas que estão nos assistindo neste exato momento, né, podem, né, saber quais são as possibilidades que elas podem ali pesquisar e adentrar e, quem sabe, ali fazer de fato o financiamento imobiliário? Nós temos a linha do Minha Casa Minha Vida agora foi estendida, né, até a faixa 4. Então, era uma linha antes atendida pelo Procotista, agora passa a ser atendida pela faixa 4, Minha Casa Minha Vida. Então, a faixa 4 hoje vai englobar da pessoa que ganha um salário mínimo até a família que ganha R$12 mil.
e com taxa de juros reduzidas. Então, hoje o Minha Casa Minha Vida ele não é mais um programa popular, ele é um programa que está atendendo a classe média. Perfeito. Nós temos fora do Minha Casa Minha Vida, para as pessoas que já têm um imóvel vão adquirir o segundo, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. E eu ouso ser ambiciosa e sonhar que no futuro próximo o nosso funding não venha só da poupança e empréstimo, que ele comece a vir das letras de crédito imobiliário, do Tesouro Nacional, de tantos fundos de investimento que hoje tem no mercado, fundo de investimento imobiliário operando na Bolsa. Em algum momento, eles vão ter que conversar com a Caixa e os outros bancos para que esse fundo venha para a ponta, porque é um negócio seguro, uma vez que tem uma garantia real constituída, que pode ser retomada, que pode ir a leilão. Eu aproveito o gancho do leilão para falar que, recentemente, a nossa empresa passou na licitação e se habilitou para os imóveis de leilão da Caixa. Essa é uma outra possibilidade real, porque, assim, eu vou dar um exemplo real também. O imóvel foi adquirido através de compra direta da Caixa por R$60 mil. Uhum. Ele foi revendido por 180. Deduzido as despesas que ele teve com IPTU e condomínio atrasados e as custas judiciais ali de assessoria, ele deu um lucro líquido de 90 mil na revenda. Então, o imóvel de leilão, o leilão é público, está lá, está no site da Caixa. É uma maneira também de se adquirir imóveis. Outra coisa que a população precisa saber, os imóveis de leilão da Caixa, a Caixa financia até 95% do valor, a taxa de 7,5% ao ano. Então, vamos voltar aqui, Grauben, rapidinho. Então, o cliente, por algum motivo, deixou de pagar um imóvel. Sim. A Caixa retomou Isso. Esse imóvel. Sim. A Caixa colocou esse imóvel no leilão e alguém foi lá e arrematou, né, essa unidade no leilão. Aí você está dizendo que essa pessoa que arrematou essa unidade teve um lucro de 90 e poucos mil. E aí, ainda assim, você consegue financiar esse imóvel até 95% do valor dele. Que é até maior do que o próprio Minha Casa Minha Vida, que só pode financiar 80%. Sim. Muito bem. E são dados públicos, está lá, está no site da Caixa, qualquer um pode adquirir. E você tem os 90 mil reais já foram líquidos, já foram declarando o imóvel e com o ganho de capital, o imposto tem que recolher sobre o ganho de capital. Perfeito. Mas mesmo para a população que vai comprar para morar, é possível. Assim, aí embaixo de cada imóvelzinho lá no site da Caixa vai estar o editalzinho e lá no edital vai dizer se a Caixa vai pagar o IPTU, se é o arrematante que vai pagar, o condomínio, se está ocupado ou está desocupado. Explica para os nossos, todos os nossos ouvintes, né, espectadores, como fazer para ter acesso a esses leilões, né? Aonde você pode, qual site, como é que você consegue chegar lá e entender isso aí? Se você escrever no Google imóveis de leilão Caixa, ele já vai jogar para dentro do site da Caixa. Perfeito. Pode pôr na barra de pesquisa do Google. Aí lá você vai verificar os que estão para... ainda está com leiloeiro, os que estão para comprar direto, os que estão leilão da Caixa. Mas embaixo vai ter o edital de cada um. E aí ele traz todas as especificações. Se está ocupado, se tem dívida de PTU, de condomínio, se tiver quem paga, quem desocupa. Nós montamos uma assessoria completa que já faz a busca pelos débitos, já faz a regularização. Quando é a Caixa que assume os débitos de condomínio, nós fazemos a tramitação junto à Caixa para que a Caixa quite e damos assessoria jurídica também, caso precise desocupar o imóvel. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Grauben, a gente já está quase, né, caminhando para o fim do nosso podcast, mas a gente quer falar de sonhos, né? A gente quer encerrar esse podcast falando de sonhos, de pessoas que sonham em ter a casa própria. E você, enquanto correspondente bancário, correspondente Caixa, você enquanto empresária, palestrante internacional, né? Você vem auxiliando, né? A tua equipe auxilia a realização desses sonhos. Hoje, como mulher empresária, palestrante internacional, olhando a tua trajetória de vida e profissional, como é que você se sente olhando para trás e, nossa,
eu ajudei a realização de sonhos de muita gente. A minha equipe ajudou a realização de sonhos de muita gente que foi adquirir a casa própria. Né? Eu queria que tu fizesse essa retrospectiva, meio que com a gente aqui, né? Olhando para trás e vendo o quão importante foi a Lauschner Imobiliária na vida de tantas pessoas. Porque outro dia não, né? Nos bastidores nós estávamos conversando e você estava falando justamente para o Henrique no processo da entrega das chaves, o quanto é bonito, a equipe que está lá com violino, o quanto é emocionante. Aí eu gostaria que também, eu estava ouvindo você contar para ele a experiência, mas eu queria que quem está assistindo o Papo Imobiliário também pudesse ter essa mesma experiência de ouvir você contar a realização de sonhos dessas pessoas. Aí vai. Eu não tinha chorado ainda hoje, lá vai, né? Mas eu me lembro que em 2015, estava de plantão lá no estande na Barreira, lá para Presidente Figueiredo, ali do setor Totalville, né? E aí, o corretor, eu era gerente de vendas, e chegou uma família muito humilde. Eu vou me emocionar. Ele foi puxar esse depois. E aí, o corretor que estava na vez na roleta não quis atender, porque eu vou queimar minha vez na roleta com essa pessoa que não tem condição de comprar. E aí eu falei, não, eu assumo. E realmente a família era muito humilde. E essa história me marcou muito, porque era um mecânico, ele era dono de uma oficina mecânica. E ele foi para financiar esse imóvel, que na época foi lançado a R$134 mil. E ele não tinha declarado o imposto de renda dele e tal, e a gente fez todo o atendimento com muito amor, muito carinho, muito respeito pelo sonho dele. E ele seguiu nossas orientações, uma pessoa que nunca tinha declarado imposto de renda, mas tinha a oficina dele, declarou o imposto de renda e conseguiu comprar. E aí, o dia que ele veio nos agradecer, eu não vou esquecer nunca mais na minha vida, porque ele falou assim, Dona Grauben, eu moro numa região de risco. E todos os dias eu saio para trabalhar e fico preocupada se quando eu voltar eu vou encontrar minha esposa e minha filha bem. Porque a região que eu moro é muito violenta. Então, ele disse que essa região, que é provavelmente uma periferia dominada aí pelo tráfico, né, devia ser muito perigosa em torno da casa dele. E o significado dele morar no empreendimento Minha Casa Minha Vida, com um muro de segurança, com guarita 24 horas, com... Gente, eu vou falar a real. Vocês tocaram meu coração, eu vou falar a real. Quem tem piscina em casa sabe que uma manutenção de uma piscina custa R$800 mil por mês, para você manter de produto, de funcionário para cuidar. Gente, a realidade do Minha Casa Minha Vida é o seguinte, o condomínio vai custar em torno de R$300 por mês, na maioria dos casos já com a água inclusa. Essas famílias vão ter lazer e segurança. É a piscina adulto-infantil, é o salão de festa para fazer um aninho do filho, é uma churrasqueira para reunir os amigos finais de semana, mas como esse pai de família, as famílias vão sair para trabalhar sentindo que seus entes queridos estão em segurança. Então, a Lauschner, ela já realizou mais de 6 mil sonhos no estado do Amazonas. Eu tenho essa veia muito, muito altruística, filantrópica, que eu venho dessa educação. A minha família é uma família de preletores da Sechonoye, né? Então, a gente pratica a caridade no dia a dia, mas o papel social das construtoras e incorporadoras, correspondentes bancários e imobiliária, ele é um braço muito poderoso da indústria de construção civil do país, que é uma da que mais gera economia para o nosso país. O nosso papel ele é fundamental, ele é sagrado, ele tem que ser tratado com respeito. Perfeito. Muito bem. Bom, então, depois desse depoimento emocionado da Grauben, eu queria te agradecer, minha amiga. Que agradeço. Quero dizer que eu sou teu fã. Igualmente. Já nos conhecemos há muitos anos, né? Eu vendi o teu primeiro Minha Casa Minha Vida lá no Santa Teofila, Então, a gente tem uma história juntos, né? A gente é recíproco, né? Eu lhe apoio, você me apoia. Te agradeço muito por isso.
E queria aproveitar também, estamos aí na semana do Dia das Mães, né? Semana Dia das Mães, eu queria aproveitar e te desejar um feliz Dia das Mães, minha amiga. Sei que você é uma mãe muito presente. Obrigada. Então, é muito difícil, né? Você trabalhar, você tocar uma operação como a que você toca, seja ela de venda, seja ela de correspondente bancário, seja dentro da entidade, você tem uma função na ADEME, você tem função também na Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, e ainda assim é uma mãezona. Obrigada. Então, eu queria desejar aqui os parabéns para você. Obrigada. Nessa semana tão importante. E é meu aniversário, terça-feira, 13 de maio. Que beleza. Então, já aproveito aqui para lhe desejar também os parabéns. Obrigada. E aproveitando também, dizer que a gente estamos no mês de aniversário. Mês de aniversário da ADEME. Da ADEME. Muita comemoração. Muita comemoração. Né? Então, essa semana, então, é a semana das comemorações. Aniversário da Graubem, 10 anos de ADEME no dia 15 de maio, Dia das Mães, que agora foi domingo passado, né? Já que esse episódio está indo ao ar na semana de aniversário da ADEME. Nossa, é muita coisa boa para se comemorar. É isso aí. Então, minha amiga, mais uma vez, muito obrigado e conte com a gente, tá? Obrigada, gente. Muito obrigado, Graubem. E a gente vai ficando por aqui, o Papo Imobiliário, mas na próxima semana, né, a gente vai ter mais conteúdo, a gente vai ter mais convidados aqui, justamente para falar sobre outros contextos, sobre esse universo que é o mercado imobiliário. A gente te aguarda na próxima. Tchau!